Olá, pessoal, estamos mais uma vez reunidos aqui na FM Cultura 107,7, nesse lindo estúdio da ProHub. Ainda aqui na Cidade Baixa, eu e Juremir Machado da Silva para mais uma edição do Pensando Bem. Eu disse ainda, né, Juremir, porque na semana que vem esse programa já passa a ser apresentado direto da PUC. Eu imagino que sim, Nando, porque vai ter a inauguração da ProHub lá na PUC nesta... Foi ontem? Foi ontem. Foi ontem, sexta-feira. Foi ontem, claro, já estamos no sábado. Verdade. Sim, já estamos. É que a gente sempre grava, né? Então estamos gravando hoje na quinta. Gravando na quinta. Quem está nos ouvindo e nos vendo, sábado. Porque vai no YouTube também no mesmo horário, está nos vendo no sábado. Então foi ontem, isso, né? Lá. São 4 lindos estúdios ali onde fica. Eu disse onde é o recreio, que não tem mais. O saguão da Famegos, que foi reformado, está lindo, é outro visual. Quem conhece a Famegos e que não tem ido lá nos últimos tempos, vai se surpreender. É outro desenho. Aliás, toda a PUC anda muito bonita, né? A PUC está bonita, bem bonita. Ela foi, nos últimos anos, transformada. Muito ajardinada, prédios muito modernos, realmente tem um visual muito bonito. Muito convidativo. Convidativo. Sim. Nosso convidado de hoje é Mário Corso, nosso craque da psicanálise, escritor, escreve também a 4 mãos, né? Também. Sim. O que é muito difícil, né? Escrever a 4 mãos. Não é fácil. Nascido em Passo Fundo. Gaúcho lá de Passo Fundo. Trato todo mundo com o maior respeito. Fez psicologia na URGS. Na URGS, formado. Psicanalista, mas passou, isso aí nós precisamos entender, passou pela engenharia civil. Sim, na PUC. Na PUC. Essa parte não, aí, mas é só o comecinho. É só o começo. É que, na verdade, o envolvimento é maior porque naquela época todo guri que não sabia fazer engenharia. Né? E eu tenho um tio que é engenheiro. Então, e eu gostava muito desse tio e eu passava as férias com ele e eu ia no escritório, aprendia a desenhar, fazer cálculo, aquelas coisas. Então, tinha um envolvimento mais pelo meu tio e acompanhar a obra, coisa e tal, do que pela PUC. Daí eu fui fazer engenharia civil. Eu descobri que aquela não é a minha praia, né? Mas rapidinho. Como é coisa de geração. O Mário é de 59, né, Mário? Sim. Eu sou de 62, igual o Juremir. Meu primeiro vestibular foi para engenharia. Também, né? também. Sim, mas tu não sabia que Brasil gigante, uma coisa na assim. Dúvida engenharia. Na dúvida engenharia, uma coisa que o homem tem que fazer, alguma coisa assim. Deixa eu dizer que esse programa tem o apoio da Matinal Jornalismo, da revista Parêntese, do professor Luiz Augusto Fischer, e também de todo o pessoal dos nossos professores da Durgs Sindical, que também estão sempre participando, estão aqui junto conosco. E deixa eu dizer também mais apresentações do Mário Corso. Cronista, escreve na Zero Hora, finalista no Prêmio Jabuti, que é o principal prêmio literário brasileiro, acho que umas 3 vezes. Foram 3? Eu tenho um Jabuti de menção honrosa. Olha com o primeiro livro que eu lancei. Que foi um livro infantil? Não, na verdade, o Monstruário é um livro... Como é que é isso? Inventário das Entidades Imaginárias Brasileiras. Exatamente. Sei lá, tem alguma coisa dentro de mim que nunca cresceu, né? Criança gosta muito de monstro, né? Dinossauros e coisa e tal. Você pode ver que aí, é fascinado por ali. Cabeça. Exatamente. Daí eu vi que não tinha um acesso fácil para um jovem, né? Eu pensei, por que eu gosto disso aqui, vou organizar, né? Sei lá, sabe essas coisas que te dá na veneta? E eu fui escrevendo, saiu. Deixa eu te perguntar se tem um personagem lá, e eu vou te explicar por quê. Veio um colega universitário português passar um tempo aqui como professor visitante, e se falou para ele no Boi da Cara Preta. Era um personagem muito comum no imaginário de quando eu era criança. E lá, parece que o filho dele, lá em Portugal, tinha lido alguma coisa sobre esse personagem e sabido que existia uma máscara do Boi da Cara Preta. Então, o filho queria uma máscara. E nós fomos com ele tentar comprar uma máscara. Tem loja de máscaras em Porto Alegre. Mas não existe mais. Em algum momento uma moça nos disse, mas não tem mais, sabe por quê? Porque é politicamente incorreto. Hoje a leitura é de que o Boi da Cara Preta
era uma expressão de um imaginário racista. Bah, tudo errado. Assim, ó, primeiro, é uma má tradução. O boi da cara preta tem origem no tupi, né? E cobra em tupi é mboi, com M, mboi. Né? Cobra grande é mboi, um M sem vogal, mboi. Né? Boitatá também vem daí. Tá? Então, uma cobra de fogo, né? Então, ele era uma cobra, a cobra da noite, para não dizer preta, que seria a melhor tradução, seria a boiúna, cobra da noite. E isso era um monstro dos indígenas. Como aqui no Brasil a gente tem uma coisa que a gente recalcou, mas a gente recalcou a língua indígena, né? Porque a gente era capaz de ser que nem o Paraguai ou a Bolívia, que tem 2 línguas, né? Esse é um espanhol e uma língua indígena. Porque se falava, a língua geral aqui era um tupi, né? A língua de dentro de casa, né? Que as crianças ouviam, que as mães falavam, porque boa parte era indígena ou então escravas, né? Que vinham aqui e acabavam aprendendo a língua que se falava. Então, tem muitas palavras que vêm do tupi. Então, ali veio o monstro, esse boiúna, veio disso. Mas como quem não sabia tupi depois juntou as coisas, fez uma tradução errada. Então, a origem não é racista. A origem é uma palavra em tupi, que quer dizer cobra da noite. Mas é uma cobra gigantesca, né? As cobras, os dragões sempre são assemelhados, né? Em latim draco, que origem todas as outras, né? Nosso dragão, Drachen em alemão. Como é que é em inglês? Agora esqueci em inglês. Dragão em inglês? Bom, tanto faz. Todas essas vêm dessa palavra, que na verdade não era um dragão, era uma enorme cobra gigantesca que circulava o mundo assim. Então são monstros muito antigos. Então poderia ter muito bem a máscara por aí, nas lojas, sem problema nenhum de racismo. Porque não era era um monstro, não era um ser humano, né? Então, e é confusão, né? Porque preta, na verdade, seria uma cobra da noite, seria a melhor tradução, seria mais... Né? Você acreditava que... Também se tinha uma ideia de que a noite, aquela coisa preta da noite é um manto, algo que vem, né, e que cobre. Então, outra coisa bem mais prática, tu moras ainda no 4º distrito em Porto Alegre? Não moro no 4º distrito. Eu li que tu moravas no 4º distrito, fiquei preocupado, será que ele vem com essa chuva? Que é onde está alagando, né? Onde alaga. Não, eu no 4º distrito, eu morei ali na Avenida na Berlim, quase Farrapos eu morei, mas assim, quando eu tinha 2, 3 anos. Faz algum tempo. Faz algum tempo. Meus pais moravam ali. Ô, Mário, mas te falasse psicologia, a psicanálise entra onde? Eu estava vendo ali nas tuas histórias, né, de que já na engenharia tu tinha um profundo interesse nas leituras de Freud. Sim. E a gente pensa em psicanálise, a gente pensa em... É por aí que tu te encaminha para essa área? Foi ali, foi por leituras. Né? E, na verdade, também é aquela coisa, né? Eu precisava de um tratamento. Então, a primeira coisa, tu vai tentar fazer uma tentativa teórica, assim, de entendimento das tuas coisas. Tu vai ver que não é assim. Mas eu me aproximei, assim, lendo Freud. Freud é muito acessível. Tem certas obras do Freud que tu lê, assim, muito fácil. Para qualquer pessoa sem formação em psicologia? Para qualquer pessoa. Mal-estar na civilização, Futuro de uma ilusão, 5 lições de psicanálise, que são obras que qualquer pessoa que saiba medianamente ler entende. Psicopatologia da vida cotidiana é muito boa também. Eu fui lendo essas obras e me encantei com aquilo, né? E pensei, bom, curioso é que isso é antes da psicologia, ainda na engenharia. Sim, ainda na engenharia lá, na PUC. Deveria ser o único estudante de engenharia leitor de Freud. Eu acho que era. Não devia ter muito. Não. E tudo isso na biblioteca da PUC, uma biblioteca já era muito boa, ficou melhor ainda. Excelente a biblioteca da PUC.
Ô, Mário, tem pessoas que fazem terapia, né? Para uma determinada fobia ou algum momento ruim da vida e tal. Mas falam muito que a psicanálise é aquela terapia infinita, é o autoconhecimento que a pessoa nunca vai ter alta, digamos assim, nunca terminou o tratamento. Fala um pouco para nós como é que é isso, esse mito. É uma coisa meio maluca, né? Porque daí tu vira dependente da Sim, psicanálise. 3 da manhã, como não doutor, eu cura. preciso. Não, isso é mais uma caricatura. É verdade que às vezes se estende muito tempo, né? Porque às vezes é difícil, mudar é muito difícil. E para mudar, a psicanálise é um instrumento bastante útil, proveitoso nisso, de tu conseguir te reformar, te pensar de outro jeito, né? Só que dura tempo. Mas pode durar muito pouco. Longo disso. É que vai de pessoa para pessoa. Tem pessoa que fica um ano e se diz eu estou bem. E está bem mesmo. Ele se resolveu, ele quer. A pessoa vai até onde ela quer. Entende? Esse é que é o ideal. Eu não fico segurando ninguém. A pessoa, até aqui está bom para mim. Então tá. Se quiser voltar, volta. Se não, vai. Não tem na minha compreensão, não tem essa ideia de uma coisa infinita, que tu vai chegar no verdadeiro eu. Como é que tu tem recebido as críticas da Natália Pasternak, que escreveu um livro, Que Bobagens, e onde ela lista a psicanálise como uma das atividades não científicas muito praticadas? Aí ela vai colocar junto com muitas outras, né? Com a astrologia e por aí afora. Há poucos dias ainda ela escreveu um artigo em algum jornal do centro do país, dizendo novamente que ela não vê base científica na psicanálise. E não tem. A psicanálise não é uma ciência do modo como você entende a ciência. Tu não pode fazer experimentos. Imagina. Claro. Tu não pode repetir coisas. Então, pode repetir em laboratório. Não tem como ser... enfim... mas tem uma tradição, é uma tradição de pensamento que a psicanálise, de algum jeito, a gente já dá para pensar na psicanálise como um legado, como coisas que hoje são triviais e que começou com Freud. A cura pela palavra, acreditar que você pode, falando com uma pessoa, acessar alguma coisa e se transformar, isso aí é Freud. Agora é banal para todo mundo, mas isso é Freud. Entende? A ideia de inconsciente, que agora, na verdade, até ampliou, né? Tem mais gente, tem outros tipos de inconscientes, né? Mas da psicologia cognitiva trabalha com outra maneira de ver o inconsciente, mas isso ficou, que a criança tem uma sexualidade, ficou. A gente entende as coisas de um jeito diferente. Então... Mas, então, não é exatamente uma ciência. Eu acho que ela não entendeu. Quando ela fala de psicanálise, ali, tu pode ver que ela não pegou exatamente o que é essa tradição de pensamento, que mexeu na psiquiatria, que mexeu em tantas coisas, né? Então, todo mundo é idiota. Que não tem como, no campo do humano, tu aplicar ciências duras para questões particulares. Então, é isso. Então, ela... Mas tem um método, né? Não, sim, exatamente, tem um método, tem um corpo teórico que dá conta disso, daquilo, que a gente não está lá... porque ela bota a coisa junto com tudo, né? São coisas muito díspares, né? A astrologia também é um corpo de conhecimento, né? Enfim... Eu acho que, bom... Alguns psicanalistas se incomodaram. Por exemplo, Christian Dunker se incomodou e tratou de responder, de refutar em vários capítulos. A melhor resposta foi de um porto-alegrense, um xará meu. Já não me lembro o nome dele. Daqui a pouco vem um psiquiatra. É Mário. É Mário. Mas a questão é, que Mário? Que Mário. Daqui a pouco me vem o nome da figura. Ele fez uma resposta à altura, ou seja, porque existem experiências de mapeamento cerebral com antes e depois, psicanálise, tu vai ver que a alteração da estrutura cerebral, dependendo do que é falado, do que foi tratado, tu pode mapear
as diferenças. Porque assim, o cérebro é uma coisa engraçada, né? Ele é ao mesmo tempo software e hardware, funcionando ao mesmo tempo, porque qualquer memória, qualquer coisa que tu introduza no teu cérebro muda a arquitetura. Entende? Ele fica transformado. Claro que coisas pequenas, né? Mas tu pode... Então, como é possível mapear essas coisas, dá uma certa ideia de uma eficácia da psicanálise. Agora, Mário Pereira. Mário Pereira. Tá. Eu fiz uma entrevista, eu e meu colega Jacques Weinberg, entrevistamos na PUC, num podcast, num videocast que a gente fazia lá, também um psicanalista, não sei se não foi ele. Eu sei, a gente entrevistou 2 ou 3 até na época em que a polêmica apareceu, que foi no ano passado. Agora ela meio que voltou um pouquinho, mas não me lembro se foi esse nome, mas vagamente. Não, mas ele fez uma defesa muito boa. Agora, para colocar no papel essa tua vida de psicanálise, que eu estava lendo o Daniel Escola, que lançou o livro dele, né? do Teatro São Pedro. Encontrei ele esses dias. E o Escola conta o quanto, para ele, assim, foi terapêutico o fato de escrever sobre o que estava acontecendo com ele. Né? Como que aquilo funcionou com ele. Queria entender, porque tu lida com isso, né? Com as pessoas, com a mente das pessoas. Isso deve afetar a tua também, né? Claro. Tem que trabalhar ela. E aí tu coloca tudo isso aqui, né? No papel. Escrever pode ser muito terapêutico, tanto que as pessoas fazem diários, né? Isso tem uma eficácia também de guardar o passado. Porque quando você vai escrever, é diferente do pensar e do né? São três registros que as pessoas não se dão muito conta, né? Quando tu pensa uma coisa, te parece que tu teve uma ideia brilhante, assim, tu vai falar, tu te dá conta que não é tão brilhante assim, que tem uns furinhos que tu não encaixou. Vai materializar a ideia, ela não... Quando tu vai escrever, tu vê que ainda é mais furado. Né? Tem mais falhas nesse discurso, né? Então, escrever é um organizador do discurso. E, evidentemente, se a pessoa está organizando o que passou, né? Ressignificando a sua história a partir do que ele sofreu, do que ele triunfou, tem uma eficácia, né? A gente é a nossa história, né? E a maneira como conta a história. E o que tu não consegue contar da história é o que causa sintoma, né? Aquilo que não é discursável, né? O trauma justamente é um furo, é algo não discursável, algo que tu não consegue botar em palavra, então tu não integra aquilo fica como um caroço, né? Cada vez que aquilo dá um gatilho, tu sofre de novo, né? E não consegue desmanchar, né? Com um outro entendimento, olhar para aquilo de uma outra maneira. Enfim, escrever é ótimo para isso. Fazer diários eu recomendo. Diários? Diários, ou seja, as pessoas registrarem e colocarem no papel o que estão sentindo, o que estão pensando. É como ter um diálogo importante com alguém também, né? Melhor que seja um diálogo com um amigo, mas se não tem, se não consegue confiar, bota no Fale diário. consigo mesmo. Fale é um exercício, é consigo mesmo, mas num exercício de um outro registro, que é um registro muito mais sofisticado do que o pensamento. Não, e acontece bem aquilo que tu estava dizendo, assim, tu tá com a ideia na cabeça, tu acha que está tudo pronto. Tu vai começar a materializar, não, tem um monte de... Tem lacunas ali, tem furo aqui, né? Então é assim, o pensamento é totalmente perfeito, a fala é mediana, tu fala ainda, tu tem uns enrolation, assim, mas vai botar no papel, aparece todo o problema. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, em tom descontraído. Lembra, assim, como aquelas aberturas do Globo Repórter famosas como é que era o nome dele? Sérgio Chapelin. Sérgio Chapelin? Sabe? Quem é o lacaniano de Passo Fundo? Como vive, o que faz, o que escuta, o que come, o que pensa? Aquilo foi o lacaniano de Passo Fundo foi uma... Na verdade, às vezes as coisas começam com inveja e com... A minha filha é caçula, a Júlia, que foi tua aluna. Minha aluna. É fascinada pelo Luiz Fernando Veríssimo. Me lia tudo, mas tinha uma fascinação, uma adoração
por ele, né? E eu acho que inconscientemente eu quis emular e imitar ele só para mostrar alguma coisa para ela. Eu também precisei fazer alguma coisa desse jeito. Aí criou o personagem, só que não é de Bagé, porque eu nasci em Passo Fundo, então eu posso botar o lacaniano de Passo Fundo. O psicanalista de Bagé e o analista de Bagé e o lacaniano de Passo Fundo. Deu uma ciumeira no pai, na admiração da filha, pelo menos eu vou mostrar que eu faço também. Claro que não, claro que bom, enfim. Quem se pode comparar com ele, né? Mas é legal a motivação do que você for fazer. Sim, a motivação foi a posteriori que eu entendi. Primeiro eu fiz. Depois eu fiquei pensando, por quê? Mais que seja uma brincadeira, né? Por que eu tô... Essa semana tu tava meio bravo na tua crônica. Bravo não, mas tu tava meio... O negócio das comidas, né? Do política, do que pode, do que não pode comer. Não, o que, na verdade, o que eu queria dizer é o seguinte... Se o prato for bem colorido, daí ganha um prêmio. Tem que ser colorido. Cenoura, tem que ter verde, tem que ter laranja, tem que ter vermelho. Na verdade, o que é... O meu ponto, não sei se eu fui claro, a gente não consegue mais só comer. Tu tá invadido por um pensamento. Será que isso aqui está certo, é equilibrado? Mas eu já comi isso aqui, sabe? A gente perdeu a naturalidade de só comer um pudim. Como tu disse, né? Tu já fica culpado, é tanto açúcar, não sei o quê. A gente tá invadido. Conseguir comer uma feijoada sem culpa, né? A gente fica invadido pelo discurso que na verdade, que de alguma forma discurso é necessário. Da saúde perfeita. Da saúde perfeita e realista, né? Então, bota a medicina, principalmente, bota parâmetros que é o correto, mas ninguém sabe que se a gente é humano, ninguém vai conseguir fazer isso aqui. Vamos ver o que dá para fazer. Aí porque se tu põe lá em cima, a pessoa não consegue, se frustra e não faz nada, né? Se tu botar metas pequenas e vamos lá, tu consegue, vai melhor, né? A gente tem que comer melhor, a gente não come bem. Mas, enfim, vamos abordar de um jeito melhor isso, né? Eu acho que o recado era isso. E também assim, né? Eu gostaria de comer sem pensar. Só comer, né? Eu não consigo mais. Não, mas agora já sei. Até porque em vários mercados, tu compra um negócio ali, tá escrito, este produto contém não sei o que. Mas tu já começa, né? Gordura saturada? Gordura saturada é lei, tem que botar, né? Alto teor de... É correto, claro. Outro dia eu li num grupo de WhatsApp, pessoas que colocam açúcar no café não são dignas de viver em sociedade. mas depois foi explicado que não era contra o açúcar, era a favor do café. O açúcar do café tiraria sem nada, o gosto do café. O gosto do café, esse tipo de coisa. Eu, em todo caso, se for para tomar café sem açúcar, é melhor não tomar café. Eu entendo isso café porque sem açúcar. Eu gosto mesmo de café. Eu acho um gosto de açúcar. Eu ia dizer, eu tenho essa militância em casa. A minha esposa toma só sem açúcar e tem essa tese de que o açúcar tira o gosto. E a minha filha também, só sem açúcar. E tu fosse convertido. Eu tomava com açúcar até ficar mais velho, ter que ir a cardiologista e o cara disse, olha, então bota adoçante, que é o que eu uso hoje. Eu sem açúcar, tudo bem, então... Então não, eu passo. Já não sou muito apaixonado por café. Nem se for sem açúcar, é melhor nem ter. A tua coluna Zero Hora é semanal, né, mano? Sim, semanal. Tem assim alguma... Porque eu acho um desafio isso, né? Eu vejo o Juremir, por exemplo, até hoje, sempre, durante anos, coluna diária. Um exercício maluco, né? De ser um cronista da cidade. Como é que é esse teu exercício de semanalmente buscar, assim, o que eu quero dizer essa semana, o que eu vou falar agora? O que tu leva em conta na hora de fazer a tua coluna? Sabe o que eu faço? Eu tenho um caderno de pautas. Me vem uma pauta boa na cabeça. Gostaria de falar sobre isso aqui. Aí eu começo... Mas como é que eu termino isso aqui? E não sei terminar. Aí fica parado aquilo. Até que um dia, vai lá. Então, eu tenho abertas muitas colunas. Claro, às vezes tem coisas do momento. Está acontecendo no momento, te vem a ideia, tu escreve em cima do fato, né? Mas geralmente são temas diversos, né? Sobre qualquer coisa. Olha, tem uma coisa que podem reclamar de mim de qualquer coisa na escrita, mas eu vario bastante. Isso tu nunca vai encontrar o mesmo assunto. Claro, tem assuntos que eu volto muito, tem algumas militâncias que
que eu faço, né? Questão de acesso às telas para os jovens, essa coisa, isso deve ser irritante. Eu já fiz várias sobre isso. Mas se não... As várias telas. As várias telas. Mas se não, vem. As pautas vêm. Eu tenho mais pauta do que tempo para escrever. É que eu gosto de vários assuntos. Eu sou meio pipocando por assuntos, né? Tem uma coisa, né? O fato de eu ter começado pela engenharia e não seguido, mas eu tenho dentro de mim eu sou um engenheiro que não foi, poderia ter sido, né? Eu gosto da ciência dura e eu digo para o pessoal de humanas que eu sou infiltrado. E é verdade, né? Para mim, o maior erro epistemológico do século XX foi essa divisão, e começa antes, né, entre ciências do espírito, ciências humanas e ciência dura. Isso aí, para mim, é um grande absurdo, porque as pessoas acabam só vendo um lado das coisas, não conversam, né? No século XIX, um intelectual era uma pessoa de qualquer, sabe, um matemático era um intelectual, sabe? E essas pessoas costumavam estudar um pouco de tudo, sabe? Esse espírito de Leonardo da Vinci, a gente perdeu. Hoje até nas escolas, né? Chega um determinado momento que as crianças são separadas. Tu vai fazer o quê? Vai para uma área, o outro vai para outra área. Mas isso aí, tu gosta do quê? Ah, tu gosta mais de coisas humanas? Eu botei ele estudar ciência. Sabe? Para ser uma coisa contracorrente, para até perceber. Porque ninguém sabe muito o que é aos Exatamente. 15, aos 14, aos Ninguém 16, sabe. né? O vestibular é o maior absurdo, né? Tu põe um monte de garotada de 16, 17, 18 anos. Eu fiz com 16, para engenharia. E tu põe as pessoas assim, bota numa sala com 50 portas, assim, escolhe uma porta pro resto da tua vida. O que tem atrás? Bom, surpresas. Tu vai se descobrir. Porta da esperança. Mas é isso que, no fundo, porque com essa idade tu não sabe o que é. Tu sabe vagamente algumas coisas. Tu pode escolher medicina pela questão de status, né? Tu pode escolher outra coisa, sei lá, por tradição. Não sei, mas ninguém sabe exatamente o que espera, né? E por isso tem gente tanta troca de curso, né? Mas voltando, a gente está falando das pautas. Por causa dessa curiosidade que eu nunca deixei morrer de ciência, eu tenho mais pauta. Entende? Porque eu fico lendo revistas de ciência. Sobre vários assuntos. Então fico... Numa casa que tem 2 cronistas, tu e a tua esposa, Diana Corso, um opina muito sobre a crônica do outro? Deixa eu só começar por uma frase que é maravilhosa do Márcio Pinheiro. Ele, uma vez olhando, discutindo, o pessoal na mesa, você é o melhor cronista, não sei o quê. O Márcio disse, ele não é o melhor cronista nem na casa dele. A frase é ótima. A frase é boa. O Marcinho agora ali, o Márcio Pinheiro. Filho do Ibsen. Filho do Ibsen. Um dos frequentadores do almoço das quintas-feiras, o Mário vai também. Andei lá 2 vezes agora, o Juarez me convidou. Um almoço que existe há muito tempo em Porto Alegre, era no Copacabana, o famoso restaurante Copacabana. Copacabana fechou, agora ele é itinerante, uma semana no Espina, aqui na Lima e Silva, outra semana lá no restaurante de Petrópolis, e acho que tem algum outro ainda, de vez em quando. Não. São esses 2. A gente está só nesses 2, assim. Porque senão confunde demais, né? Ficar itinerante... Tá bem, pensei que tinha um terceiro. Não, tá de bom tamanho. Juarez, que tu falasse, é o nosso Juarez Fonseca. Juarez Fonseca. Mas estou reivindicando para a Matinal nós levar o Juarez para escrever uma coluna na Matinal. Aliás, hoje... O maior crítico de música que tem no Rio Grande do Sul, e tu não lê ele todos os dias, eu fico angustiado. Eu leio ele no Facebook dele, mas eu acho que eu queria ele na Matinal, numa plataforma gigante. Tivemos uma aquisição sensacional da Matinal, que é a Cláudia Tages. Olha aí. Então o Juarez viria muito bem. Muito bem. Falarei isso para o Felipe. Tá. Mas voltando à questão do cronista. A gente tem estilos muito diferentes, eu e a Diana. O que, aliás, é ótimo para quando a gente escreve junto. Eu sou mais telegráfico e mais organizado o meu texto, né? E a Diana é mais barroca,
né? Então escreve com mais excesso. Então, quando tu junta os dois, fica o tamanho perfeito. Por isso que a gente consegue escrever junto. Mas sim, a gente acaba opinando, né? Geralmente é a minha primeira leitora. Isso aqui né, diz alguma coisa, então eu passo para ela, às vezes já ela teve me dá que tomar uma decisão, tipo assim, eu quero escalar o fulano, não, mas eu quero o ciclano. E aí não teve uma média, já teve que... Já teve coisa assim, teve colunas que a Diana censura. Você não vai escrever isso aqui. E ela tinha razão. E aí não saiu. Não saiu, tá guardada. A curiosidade é a seguinte, tu censurava alguma coisa dela, só ela te censurava? Não, censura, estou falando censura explícita, Não, foi eu um sei, pouco mais tema. Não, esse tema aí do abordando desse jeito não tem como. Ela tem mais noção. Censura é uma coisa, a outra é aquela que o departamento jurídico diz nos jornais. Exato. Melhor evitar. Não publicar, vai dar processo, vai dar rolo. Melhor evitar. Famoso na dúvida, não ultrapassa. Na dúvida não faça. Mas não, assim, a gente se ajuda bastante, né? Agora ela tem escrito menos. Ela escreveu durante muito tempo na Zero Hora. E ela parou porque ela quis, não estava cansada. E depois entrei eu. Então a gente meio que sempre se ajuda, né? Corrigir, pensar, ponderar. Às vezes ajuda. Às vezes a Diana é muito boa dar um título. Mas esse título aí nada a ver. Pensa nisso. Eu digo, Belo título. Belo título. Fechado. Então, Mário, quando eu te contactei para comentar para vir aqui, tu perguntaste, aceitaste, disseste, qual a pauta? E aí, o primeiro tópico que eu coloquei foi geração ansiosa. É um tema que está em voga e tem um livro, né, um best-seller, né, do Jonathan Haidt, A Geração Ansiosa. Temos uma geração ansiosa? Existe de fato isso? Ou é um diagnóstico agora para coisas que antes não tinham nome ou tinham outros nomes? Porque isso existe também. Quando eu era guri lá em Santana do Livramento, boa parte desses nomes que existem agora, eles não existiam. As pessoas ficavam, elas eram lunáticas, elas eram, como é que é? Tinham disritmia. Umas coisas assim esquisitas. E agora tem uma série de nomes para todas as coisas, entre os quais esse da geração ansiosa. Tem mesmo essa geração? Tem. Olha, ele resolveu chamar assim. O que importa é que os números não mentem, né? E os números são bastante assustadores. Tu vê assim, porque tem coisas que... Como que tu vai quantificar isso? Mas tu pode quantificar pelo acidente mais grave, né? Se tu for ver pelo número de suicídios, houve um incremento de números de suicídio entre jovens, incremento forte, assim, de praticamente dobrar. E não é o pior. O pior é cada vez mais jovens. Isso é mundial, não estamos falando de coisa nacional. Mundial. Não, é mundial. Quer dizer, ele fala mais da anglosfera, né? Pessoal mas os dados nossos costumam ser mais atrasados, mas acabam batendo. A tendência é essa. Nós estamos falando aqui de crianças com tentativa de suicídio de 8, 9, 10 anos. Cara, isso nunca existiu. Não tinha, não se pensava nisso. Eu lembro de receber colegas, às vezes, queriam vir conversar com isso, né? Eu sou marcado por um caso de suicídio. Eu tive um paciente que se suicidou e deu um maior rebu, né? Então, eu escrevi sobre isso. Então, as pessoas costumavam me perguntar muito sobre isso. Eu me lembro num congresso da POA, um pessoal de Goiás, né? Umas psicanalistas queriam falar contigo, né? Aí elas começaram a introduzir o tema disso, né? de suicídios de jovens, que era impensável para nós. A gente nunca ninguém viu isso. Então, o diagnóstico dele é que essa questão mais precoce se deve às redes sociais. Ou seja, que a rede social é muito nociva para jovens, para pessoas que estão começando na vida, assim, que não tem... E eu acredito que ele tem razão nesse diagnóstico.
Tu imagina o seguinte, ó, imagina um colégio que tem desde a creche até a faculdade. E o recreio, já que nós estamos falando, o recreio comigo. o intervalo entre as aulas é o mesmo para todo mundo. Todas as idades vão ficar e confraternizar no mesmo pátio. As redes sociais é mais ou menos isso, entende? Não tem adequação à idade, ou as pessoas não estão falando com a mesma geração, às vezes, né? E isso gera muito problema, e principalmente assim, ó, qual que é a grande questão da adolescência? O adolescente já provou em casa, ele sabe que em casa ele é amado. Ele agora o desafio está na rua. Então ele vai para a rua, para de escutar os pais e vai buscar os seus coetâneos para descobrir como é que tem que ser agora. Então as redes sociais são mais ou menos isso, para dizer, são lugares que te dizem o que você tem que ser, como é que você tem que ser agora, né? E os parâmetros para isso são, como é que eu digo, extremamente fantasiosos. Né? A gente sabe que em Facebook todo mundo só usa roupa de domingo, né? Ninguém está lá de o Instagram sujo, só de festa. só de festa. E a expectativa assim de quantos likes eu tive, número de seguidores, a frustração de daqui a pouco não ter repercussão na rede. Exatamente. Né? Então começa com expectativa. Toda hora. E é recompensa ou frustração toda hora. Né? E isso não tem condições de algumas crianças, jovenzinhos mais frágeis, suportar isso. Né? É uma selva, porque assim, ó, a relação real que a gente tem com colegas é uma coisa, na presença do corpo, falando ao mesmo tempo, é uma coisa. Se você bota essa ausência corporal, essa coisa que tu não sabe de onde vem, cresce a agressividade. Né? No trânsito, as pessoas dirigindo dentro do seu carro fazem coisas que elas não fazem caminhando. Ninguém caminhando assim, tu dá uma cortada na frente do outro. Sabe? Essas deselegâncias, essas coisas tu não faz, porque tu está ali corpo a corpo. Em quando há uma distância, há uma outra forma de conversar que tende a uma coisa mais agressiva. E as respostas são respostas de massa, né? Então, imagina uma pessoa de 10, 11, 12 anos ser cancelado porque disse uma bobagem. Imagina, quando você dizia uma bobagem no teu colégio, tu tirava um sarro de ti, depois aquilo esquecia porque alguém falava outra. Agora a bobagem fica registrada. Se tu ganhar um apelido, aquilo fica registrado para sempre. Né? Se fizer um grande erro, tu não tem como te descolar daquilo que está lá registrado. Aquilo vira um meme, uma postagem, um vídeo que vai para todo mundo. Então, é um lugar que tu não pode experimentar muito, tu não pode errar. Então todo mundo fica só falando, não tem muita espontaneidade, só tentando descobrir qual que é a coisa certa. Né? Então, é um problema de comunicação. E as pessoas trocam isso pela interação real. Então, tem toda uma geração que é dos nativos digitais, né, geração Z, que eles, enfim, eles têm deficiências de comunicação porque eles aprenderam a se comunicar em rede e não no atrito geracional deles, que é diverso, é outra coisa, é uma coisa mais humana, entende? Não tem tanta agressividade, tanto julgamento, e as coisas se esquecem e fica dito pelo não dito. E tu não, porque assim, ó, a comunicação não é só fala, tem o olhar, tem coisas até que são inconscientes, que o tom da voz, né? O tom, a postura do corpo, como é que ela está. Tu acaba lendo as pessoas dessa forma. Se tu não usa isso na adolescência, tu não vai aprender a fazer essa leitura do outro. Tu tocaste num outro assunto muito importante na atualidade no mundo inteiro, que é a chamada cultura do cancelamento. E que, por um lado, se diz assim, se pode pensar assim, há uma cobrança maior em relação ao que as pessoas dizem e como elas se comportam. Expressões que passavam 10 anos atrás, 20 anos atrás, não passam hoje, é preciso se reeducar nesse sentido.
Por outro lado, parece instaurar uma espécie de tribunal moral. Aquele que cancela o outro se sente moralmente superior. E aí isso também tem causado muito sofrimento. Como é que tu vês essa coisa da cultura do cancelamento? A cultura é um treino para o inferno, né? Porque, de novo, é uma coisa que só funciona nas redes, porque presencialmente tu não diz as coisas para as pessoas da mesma maneira. Né? Tem toda uma outra forma de dizer. E funciona como uma manada. Não funciona como um indivíduo e outro indivíduo. E fica o indivíduo contra a manada. Contra a psicologia. Já começa a virar a psicologia das massas, sabe? Que as massas não se comportam como os indivíduos. As massas são mais estridentes, são mais extremistas. Impulsivas, Gustavo agressivas. Le Bon, a psicologia das massas. Mas é verdade, mas ele tem razão. Então a cultura do cancelamento é terrível, porque todo mundo erra. Quem que não erra, não diz às vezes uma coisa que não foi a melhor, não saiu bem. Vem um amigo e diz, olha, tá ruim isso aí. É isso que se faz. Na internet, se tu comete um erro, tu é metralhado. Metralhado, perde emprego, perde amigo. Tudo. Terrível. Existem erros que são graves, mas existem erros que são... Perdoáveis. Perdoáveis. Que tudo virou imperdoável. Qualquer deslize é imperdoável. Tem um livro que é esse nome do recado que a Cláudia te mandou, né? Que é Guarda esse celular. Não foi a Cláudia que me mandou. Não, brincadeira. Mas apareceu uma mensagem no meu celular quando eu tem um livro. Larga Tem um livro que é Larga esse celular. Acho que era propaganda desse livro. Deve ser propaganda desse livro. E o grande conselho dele é de deixar... O livro tem umas coisas meio conservadoras, assim, sabe? Porque... ele é muito bom em preservar... Qual livro? Esse que nós falamos, do Larga esse celular? O que nós estávamos falando antes do... A geração ansiosa. Do Jonathan Haidt. Porque tudo que ele fala ali está correto e como proteger as crianças, mas ele não toca numa coisa. Pô, a gente tem que mudar as redes também, né? Tem como domesticar as redes? Eu não sei, mas eu espero que... Eu acho o seguinte, ó, a gente está vivendo a revolução digital. Essa é a revolução tecnológica do nosso tempo. E a gente é cobaia disso. A gente é ator e cobaia, sabe? É uma coisa que está crescendo com a gente. E todo lugar... então é um faroeste. Os lugares novos tendem ao faroeste, porque ainda não se estabeleceram as regras e as leis. O contrato social ainda não foi feito. Não foi feito. Eu acho que o mais difícil hoje, o grande problema para mim é a facilidade de tu criar uma conta falsa, tu ser um anonimato, entendeu? Sim. Não é... Então, paraíso da covardia. Exatamente. Então, não é assim, ó, as pessoas só tem muita coisa ali que não existe, que é falso. A pessoa cria só para detonar. E é muito fácil isso. Esse descontrole tem nas redes. Não, isso é um absurdo. Que as pessoas. Robôs, as pessoas que não são pessoas que não se responsabilizam pelo que dizem. Isso não tem cabimento. Ô, Mário, a gente teve 2 episódios recentes, a gente estava até falando antes do programa sobre isso, né? A questão da Covid, que foi mundial, que foi uma coisa horrorosa, né? E que tem impactos até hoje, e as enchentes. A enchente que a gente teve aqui no Rio Grande do Sul. No teu trabalho, alguma coisa, alguém te procurou, sentiu alguma coisa de impacto nas pessoas após isso? Esses 2 episódios? Sim, não. Nas enchentes foi uma comoção geral de todos os meus pacientes porto-alegrenses, né? Porque foi uma coisa que impactou, que não deixou... Até a temporalidade, sabe? Parece que foi um mês que não aconteceu, aquele das enchentes, sabe? Tu não consegue lembrar. Aconteceu tanta coisa e parece que não aconteceu nada. Foi uma tensão, foi muito difícil para muita gente. Muita gente perdeu coisas. Não tem nenhum porto-alegrense que não conheça alguém que não perdeu tudo. Entende? E é horrível. Tu imagina as coisas insubstituíveis, as tuas fotos, as tuas cartas de não sei o quê, as lembranças que tu ganhou de não sei o quê. Imagina tudo isso assim, desaparecer. É horrível, é um trauma, né? Um trauma para a pessoa, é um trauma para quem vê, né? Foi um momento muito depressivo. Assim. Tu mesmo foste duramente atingido pela Covid. Sim,
Covid me maltratou. E eu não tinha muita... eu não sabia o que era ficar doente. Eu tinha uma saúde... como é que eu vou dizer? Na Covid, quando eu fui hospitalizado, foi a primeira hospitalização da minha vida. Eu era virgem de hospital. Né? Então, eu nunca tive nada. Eu tomava o único remédio que eu tomava era para gastrite. Que se eu tomasse menos vinho, menos café, eu não precisaria tomar o remédio. Então, esse era o único problema que eu tinha. Não tinha problema de coisa nenhuma. Então, eu não tinha software para ser doente. Sabe? E o doente sempre eram os outros. Né? E que foi um tombo muito grande, né? Assim, bom, pode acontecer comigo, veja só, né? Foi muito duro. Eu fiquei mal, eu corri risco de vida. Eu não fui entubado, mas fiquei dependente do oxigênio. Estava com máscara de oxigênio. Entubado é um pouquinho... Né? É pior ainda a oxigenação, um passo adiante. Por sorte, eu não precisei desse passo adiante, mas fiquei dependendo do oxigênio. E o mental, 15 dias. Como é que era? Diz que tu nunca tinha ficado doente. O mental, aquela coisa, uma doença que a gente não sabia lidar, ninguém sabia o que ia acontecer. Então, serviu para uma coisa. Eu sou ateu mesmo. Isso eu descobri. Porque não rezei, não pensei. Não tivesse a tentação de pedir ajuda a Deus. Não. Mas foi horrível, né? Que tu fica lá, tu não sabe. Que eu fiquei muitos dias sem... Esse é o momento que a gente tira dúvida, se é ou não ateu. Esse é o momento de tirar dúvida. Aqueles dias que não passam e que tu não melhora e que tu passa o dia inteiro com muita febre e aquela dificuldade para respirar, sabe? Tu mesmo com oxigênio não consegue respirar direito. Eu não conseguia nem eu tinha que ficar sempre na mesma posição. Se eu ficasse de lado, eu não conseguia respirar. Então é horrível, é uma coisa horrorosa. Então, passado isso, eu saí de lá com uma fraqueza que eu não conseguia escovar os dentes. Eu precisava sentar para escovar os dentes, não conseguia ficar de pé. A primeira atividade que eu tive assim, para tentar fazer alguma coisa era sair da cama e sentar na poltrona. Isso era o meu exercício físico. E foram meses assim, de recuperação. Foi recuperando, só que algumas coisas nunca recuperaram. Eu fiquei com sequelas da Covid longa, como o nosso amigo Juremir aqui, que também ficou, né? Que não teve uma... Porque assim, ó, tem gente que tem Covid longa sem ter Covid grave, nem média às vezes. Que é o meu caso. Eu tive uma Covid de hospitalização e tudo, mas não fui entubado, nem botei a máscara de oxigênio. Tu nem precisou de oxigênio? Não. Né? Tive outras coisas, assim, a voz desapareceu, fiquei assim, tive muitos efeitos assim gastrointestinais, diarreia que não terminava mais, mas assim não tive, na hospitalização não tive problema de respiração. Depois em casa já em princípio livre, porque no meu caso aconteceu algo curioso, eu fiquei com o vírus pelo menos 5 meses, testava de 15 em 15 dias, o vírus estava lá, com alta carga viral. E não tem duas Covids iguais. Esse é quem enlouquece os médicos. Que tu aprende com os pacientes, mas para o outro não funciona assim. É uma coisa maluca do ponto de vista médico. Eu acabei lendo muito sobre isso, aprendi a ler em inglês de revista médica, não é o inglês comum, mas eu consegui aprender, ler aquilo, né? E para acompanhar o que está saindo, o que é, e é incrível assim, o quanto eles honestamente se diziam perdidos de que é que causa, por que em algumas pessoas faz isso, por que não acontece, por que tem gente que nunca se infecta, por que tem gente que se infecta tantas vezes. É uma coisa que não tem respostas ainda, como não tem tratamento para sintomas pós-Covid. Agora tem uma coisa, né? Não é uma novidade. Sintomas permanentes pós-infecção viral existem em outros casos, dengue, chikungunya, mas dengue e chikungunya é doença de pobre.
Então ninguém fica sabendo, ninguém pesquisa, mas é a mesma coisa do pós-Covid. Eles têm sequelas De uma superinflamação. Que prejudica, às vezes é incapacitante. Né? Chikungunya é um horror. Mas não, quer dizer, nunca ninguém estudou muito isso. E com a Covid não tem como tu não estudar as sequelas pós-infecção, né? É um campo novo da medicina, a questão de como que isso acontece, como que a gente pode prevenir, o que a gente faz. Em meio ao debate médico e debate científico, teve um debate ideológico, político também, que deve ter atrapalhado também o avanço, né, do conhecimento. Mas sim, mas do conhecimento não, é da divulgação científica assim, mais rasteira e mais no Brasil. Nos Estados Unidos, de onde eu estava lendo as coisas, isso não existia. Não faz tempo, faz umas 2 ou 3 semanas atrás, tem 2 médicos que foram caçados nos Estados Unidos por defender ivermectina. Simplesmente caçaram. A entidade médica ela chegou a dizer que, olha, isso aqui não condiz com a ciência, eu não posso reconhecer vocês, como tirou a licença deles. Entende? Tem lugares que são mais sérios em relação aqui foi protocolo do SUS. Eu saía com o kit tinha ivermectina, cloroquina, esses negócios todos. Bizarro. E dinheiro público foi gasto em tudo isso, né? Fortunas foi gasto nisso. É bizarro, é criminoso, sabe? Porque não tem nenhum médico, assim, um cientista que vai assinar aquilo. Aquilo é uma das pirações da cabeça das pessoas, é um jeito de não parar o país, né? Tudo que ele queria é não parar o país, não parar a economia. Então, tu cria uma ideia de uma proteção que não protegia para nada e só expunha as pessoas, deixava elas doentes. Ivermectina, por muito tempo, também dá problemas no fígado das pessoas. Tem um tipo de sarna agora que está se estudando, que está acontecendo em Santa Catarina, que eles não estão conseguindo curar as pessoas porque tomaram muita ivermectina, agora não faz efeito. Essa é uma informação que não tome como completa, porque isso é uma coisa que eles estavam estudando, se era isso mesmo, que era a dificuldade de curar uma sarna. Eu vou até voltar para ver como é que isso terminou. Terminou, Jeremias? Terminou. Passou o tempo, terminou. Passa rápido, como se sabe. Foi muito legal. Obrigado, Mário. Olha, eu que agradeço estar aqui conversando com vocês dois. É uma maravilha. Obrigado, Mário. Foi muito legal. Muito obrigado. Valeu. Então, tá. Semana que vem voltamos, provavelmente, talvez, já lá da PUC. Né? Rei na grande expectativa. Eu tenho enorme expectativa. Eu ainda também. Mais que eu vou jogar em casa. Vamos ver se o fator local vai fazer a diferença, hein? Pro Grêmio não tá ajudando muito. Vamos ver se vai ajudar. Pro Grêmio não tá ajudando muito. Voltamos semana que vem, gente. Tchau.